Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doença e morte de Jacinta. Jacinta, vítima de pneumónica. Passavam assim os dias da Jacinta quando Nosso Senhor mandou a pneumónica, que a prostrou em cama com o seu irmãozinho. A Jacinta adoeceu em outubro de 1918 e Francisco pouco depois. Nas vésperas de adoecer dizia: "Dói-me tanto a cabeça e tenho tanta sede, mas não quero beber para sofrer pelos pecadores." Todo o tempo que me ficava livre da escola e de alguma outra coisa que me mandassem fazer, ia para junto dos meus companheiros. Quando um dia passava para a escola, diz-me a Jacinta: "Olha, diz a Jesus escondido que eu gosto muito dele e que o amo muito." Outras vezes dizia: "Diz a Jesus que lhe mando muitas saudades." Quando ia primeiro ao quarto dela, dizia: "Agora vai ver o Francisco, eu faço o sacrifício de ficar aqui sozinha." Um dia sua mãe levou-lhe uma xícara de leite e disse-lhe que o tomasse. "Não quero, minha mãe", respondeu, afastando com a mãozinha a xícara. Minha tia teimou um pouco e depois retirou-se, dizendo: "Não sei como lhe hei de fazer tomar alguma coisa com tanto fastio." Logo que ficamos sós, perguntei-lhe: "Como desobedeces assim a tua mãe e não ofereces este sacrifício a Nosso Senhor?" Ao ouvir isto, deixou cair algumas lágrimas que eu tive a felicidade de limpar e disse: "Agora não me lembrei." E chama pela mãe, pede-lhe perdão, que toma tudo quanto ela quiser. A mãe traz-lhe a xícara de leite, toma-o sem mostrar a mais leve repugnância. Depois diz-me: "Se tu soubesses quanto me custou a tomar." Em outra ocasião disse-me: "Cada vez me custa mais a tomar o leite e os caldos, mas não digo nada. Tomo tudo por amor de Nosso Senhor e do Imaculado Coração de Maria, nossa mãezinha do céu." Perguntei-lhe um dia: "Estás melhor?" "Já sabes que não melhoro." E acrescentou: "Tenho tantas dores no peito, mas não digo nada. Sofro pela conversão dos pecadores." Quando um dia cheguei junto dela, perguntou-me: "Já fizestes hoje muitos sacrifícios?" "Eu fiz muitos. Minha mãe foi-se embora e eu quis ir muitas vezes visitar o Francisco e não fui." Diante de tudo o que acabei de ler, fiquei muito comovida. É difícil ler isto tudo e pensar. E pensar na forma como vivo a mensagem de Fátima e na forma como estas três crianças e esta mais pequenina, a Jacinta, a forma como ela viveu a mensagem de Fátima. Será que somos capazes de viver assim como ela viveu? Ela era uma criança, tinha pouco mais de 7 anos e, no entanto, não esperou muito tempo. Aproveitou todos os momentos, todas as oportunidades para oferecer a Nossa Senhora e a Jesus os seus sofrimentos. Como eu disse no vídeo anterior, nós, se estivermos atentos, Nossa Senhora vai nos dando a oportunidade de darmos muitas provas de sacrifícios pela conversão dos pecadores, especialmente os pecadores, ou aquelas pessoas, a começar por nós mesmos, e as pessoas que conhecemos e que queremos a conversão, que estão aqui perto de nós, talvez na nossa própria casa. E a Jacinta, neste pouco tempo que ela viveu, ela usou tudo, deu tudo. Estamos aqui diante de sacrifícios de várias espécies. Primeiro, o sacrifício de não poder mais ir visitar Jesus no Santíssimo Sacramento. E ela dizia para a Lúcia, quando passasse,
pela igreja, olha, diz a Jesus escondido que eu gosto muito dele e que eu amo muito. Mesmo ela estando longe, não tendo a oportunidade de ir à igreja, ela pediu a Lúcia que o fizesse por ela. Disse a Jesus que lhe mando muitas saudades. Jesus não era um amigo apenas para as ocasiões em que eles precisavam. Por vezes nós damos a ideia de que Deus é apenas um amigo, que quando precisamos vamos ter com ele. Mas isso não é verdadeira amizade. Verdadeira amizade é esta que Jacinta nos ensina. Tenho muitas saudades dele. Manda-lhe muitas saudades a Jesus. Para Jacinta, Jesus era o amigo de todas as ocasiões, de todos os momentos, os bons e os maus. Estava sempre presente no seu pensamento, no seu coração. E então, diante de uma doença, e qualquer um de nós, diante de uma dor de cabeça, diante de uma dor extrema, vai pensar em quê? Em nós mesmos. Pensamos mais em nós do que nos outros. E a primeira intuição de Jacinta foi essa. Quando a mãe lhe trouxe um bocado de leite, uma xícara de leite, e ela disse, não quero. Mas depois, quando fica sozinha com a Lúcia, e olha esse cuidado, a Lúcia não disse nada diante da mãe da Jacinta. A Lúcia era a verdadeira amiga da Jacinta. Ela não quis expor nada que a constrangesse. Ela esperou que a mãe da Jacinta fosse embora e disse, não queres oferecer este sacrifício a Nosso Senhor? Obedecendo a tua mãe? Mesmo não querendo tomar a xícara de leite, obedeces à tua mãe em sacrifício? E a Jacinta diz, não me lembrei. Claro, as dores eram tão grandes. O desconforto da doença é tão grande que por vezes não nos lembramos que aí está uma oportunidade. Então ela manda chamar a mãe e toma tudo o que a mãe lhe dá. E não revela nada de repugnância, nada. Porque convém que esse sacrifício seja apenas apreciado por Deus. E efetivamente, se formos ao Evangelho de São Mateus, Jesus diz assim, e quando jejuais, não queirais mostrar-vos tristes como os hipócritas, que desfiguram os seus rostos para mostrar aos homens que jejuam. Na verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando jejuas, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, a fim de que não pareças aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está presente, ao que há de mais secreto, e teu Pai, que vê o secreto, te dará a recompensa. Isto está no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 16 a 18. E pelo que aqui se percebe, Jesus ensina aos seus discípulos e a nós mesmos, a todos nós, que quando fizermos alguma penitência, ele fala aqui do jejum, mas de certeza que a qualquer tipo de penitência não devemos estar a mostrar que o estamos a fazer. Isto a cumprir à risca o Evangelho. É ouvir o que Jesus disse. Quando jejuar, não mostrais rostos cansados, antes pelo contrário, mostrai-vos como se não estivessem a jejuar, porque Deus, que vê o secreto, aquilo que fazes apenas para Deus, não para engrandecimento dos homens, não para seres aplaudido pelas pessoas que te conhecem. Ninguém precisa saber, só Deus. E então Deus te recompensará. Quando Jacinta tomou aquela xícara de leite, e depois ela acaba por dizer a Lúcia, se soubesses o quanto me custou a tomar.
Isto é verdadeiramente de heróis. De heróis que vencem a si mesmos, que vencem os seus gostos pessoais, que vencem aquilo que querem por amor a Jesus. E depois esconder até as próprias dores para não incomodar tanto a sua mãe. E quando Lúcia pergunta se vai melhorar, ela diz: sabes que já não melhoro. Jacinta sabia que o tempo estava próximo, ela precisava usar esse último tempo, esses últimos momentos para oferecer tudo a Nosso Senhor. E depois Jacinta empenha-se tanto nestes sacrifícios, quando a Lúcia vai visitá-la, diz-lhe: já fizeste hoje muitos sacrifícios? Eu fiz muitos. Minha mãe foi-se embora e eu quis ir muitas vezes visitar o Francisco e não fui. Até mesmo a vontade que ela tinha de visitar o Francisco também estava doente, mas ela não foi porque ofereceu essa solidão de não fazer aquilo que quer, aquilo que gostaria de fazer, e ofereceu a Nosso Senhor. Quantos pecadores que foram libertados por meio desses sacrifícios destes 3 pastorinhos, especialmente a Jacinta e o Francisco, que morreram tão cedo. Quantos pecadores, talvez a começar por mim mesma, quantos pecadores que foram salvos, foram libertos das suas vontades e acabaram por se converterem. Isto é de heróis, verdadeiros heróis. Os verdadeiros heróis não são aqueles que lutam contra os inimigos físicos, aquilo que vemos nos filmes em que as pessoas têm sempre aquela ideia de que os inimigos são aqueles e aquelas outros fora de si próprios. Por vezes os verdadeiros inimigos estão em nós mesmos, na nossa vontade, na nossa busca de satisfazer as nossas paixões. E estamos cegos, estamos presos a nós mesmos, aos nossos gostos, às nossas vontades. Não somos capazes de dizer e de estender a mão como Jacinta e dizer: ofereço-te mais este sacrifício. Ofereço todos os gostos, tudo aquilo que desejo. Jacinta estava a realizar estas palavras de Jesus e dizia a todos: se alguém quer vir após de mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz todos os dias e siga-me. Isto está no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 23. E Jacinta vai depois nos ensinar muito mais quando ela sair da companhia de seus pais, que ela tanto amava. Estas crianças amavam muito a sua família. Para elas foi um grande oferecimento viver tão pouco, ir para o céu. Eles queriam ir para o céu, mas eles amavam muito os pais, a família, a vida que tinham. Mas Jacinta nos ensina a nos desprender, é oferecer cada momento, cada dor, cada sacrifício. Isto é viver a mensagem de Fátima. E cada um de nós pode vivê-lo a seu modo, na sua realidade, naquilo que vive de todos os dias. Cada um de nós poderá viver esse oferecimento que Nossa Senhora pediu aos 3 pastorinhos e pede a cada um de nós. Que possamos aprender com Jacinta, com a pequena Jacinta, que cada dor e cada constrangimento, cada perda que nós temos na nossa vida, por vezes é uma grande oportunidade para fazer o que a Lúcia disse: não queres aproveitar esse momento para oferecer a Nosso Senhor? E então Jacinta, assim como perguntou a Lúcia, pergunta-nos a cada um de nós: já fizestes hoje muitos sacrifícios? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.